Livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 83. Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente, todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, e se vendo sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Vamos aos comentários? Ouvimos muitas vezes a pergunta: por que Jesus escolhe nascer entre os hebreus? Com certeza conhecemos análises sobre o tema ou lemos, nos esclarecemos superficialmente, na maioria das vezes, diante da pergunta. Bem, sei que não sei aprofundar ao procurar resposta. Vamos então ao possível para o momento. Emmanuel, em A Caminho da Luz, escreve que há muitos milênios um dos orbes da capela atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, como acontece conosco na atualidade, não é? Este crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, diz assim Emmanuel,
dificultando a consolidação das conquistas de povos cheios de piedade e virtude. As entidades rebeldes foram localizadas então pelas comunidades espirituais aqui na Terra para as grandes conquistas do coração, impulsionando também o progresso dos seus irmãos inferiores, os terráqueos. Estivemos nesse grupo? Não, não, certamente, não certamente entre os exilados que Jesus acolhe no planeta e que já eram evoluídos, pelo menos intelectualmente. Dos espíritos degradados, os hebreus constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações havidas. Grande era a certeza dos hebreus da existência de Deus, o monoteísmo, como lembramos, mas também grande era o seu orgulho. A trajetória do povo israelita, em descrição de Emmanuel, nem a caminho da luz, é belíssima. Por isso vale voltar ao capítulo 3 do livro. Mas vamos ao ponto levantado. O porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade? Tomemos poucas palavras para as especiais considerações de Emmanuel. De todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. É entre eles, então, que o espírito mais evoluído que já veio à Terra escolhe para trazer mais uma vez a sua misericórdia. Passemos agora para outra justificativa. Justificativa dos historiadores da Terra, que são alheios ao historiador espiritual, que é Emmanuel. Alguns estudiosos veem na situação geográfica da Palestina a possível razão para a propagação do Evangelho de Jesus. Palestina, caminho do Oriente para o Ocidente, próxima de portos na costa ocidental, à beira do Mediterrâneo, o que facilitava o transporte de mercadorias da Ásia, do Oriente para a Grécia, para Roma, e Jerusalém, como centro irradiador, era procurado por estrangeiros de passagem e reunia multidão de homens que, voltando às suas terras, levariam, assim pensavam os historiadores, ou pensam, levariam notícias de um homem da Galileia que trazia ensinamentos extraordinários. Outras civilizações também tiveram homens sábios a conduzi-los. Lembramos da Índia, da China, no Oriente. Mas alguém que preside a comunidade desses espíritos que estiveram nessas civilizações, alguém nasce entre os hebreus. Veio o mestre Celso. Não é aceito pelo chamado povo escolhido. Paulo, que escreve essa carta, como sabemos, não conheceu Jesus. Houve aqueles que dele falavam. Persegue os que seguiam o Nazareno. Quando Paulo encontra, não apenas vendo na estrada de Damasco, mas o encontra no
íntimo de seu espírito, percebe que os irmãos da raça hebraica que seguiam os seus ensinamentos, com o tempo voltavam a apegar-se a costumes judaicos antigos. Paulo escreveu aos Hebreus na prisão em Roma, como lembramos, na segunda vez em que foi aprisionado. Muitos discutem dizendo, quando leem essa epístola, mas essa epístola não foi escrita por Paulo. O estilo é diferente e há um tom severo em seus parágrafos. Normalmente anotam. Mas nós dizemos também, além da severidade, também carregado de emoção. Paulo também aconselha, conforta os judeus cristãos e os convida à fidelidade ao Evangelho de Jesus de Nazaré. Emmanuel, sabemos, no livro Paulo e Estevão, esclarece que é Paulo, sim, quem escreve aos judeus, especialmente aos que haviam se dispersado pela Grécia, pela Macedônia, pela Ásia Menor, tangidos pela perseguição, até do Saulo, que agora os convida a seguir o Jesus. Em todo o capítulo 6, que se inicia com a epígrafe que já lemos, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, em todo o capítulo 6, há construções que são semelhantes a essa epígrafe. Por exemplo, há uma epígrafe assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e recaíram. Nas palavras de Emmanuel, em Avancemos Além, encontramos mais esclarecimento para as admoestações de Paulo aos irmãos em tradições hebraicas e, sobretudo, as reflexões do benfeitor atingem os homens de nosso tempo, a nós, que nos dizemos cristãos. Considerei esclarecedora, muito esclarecedora, a expressão empregada no primeiro parágrafo do capítulo. Fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Emmanuel nos chama atenção para os primeiros passos de compreensão do Evangelho, falando em fase rudimentar. Quando percebemos que continuamos a viver além da morte do corpo, uma fase rudimentar quando nos sentimos reconfortados ao lembrar das lições lidas e ouvidas. Mas o curso vivo e santificante delineia-se nas práticas lidas e ouvidas. Práticas. O curso vivo constituindo-se em experiências pessoais, não apenas verificação de experiências dos outros companheiros, que atravessam quase sempre duras provas. Emmanuel exemplifica assim: o aluno que continua no alfabeto, a alma que apenas dobra os joelhos no templo, embora reverente. E pensemos, parece como muitos de nós fazemos, quando ouvimos preces e nos emocionamos reverentemente. Continuam os exemplos. No operário que visita a porta da oficina, sabendo da importância da oficina, mas não se dedica ao trabalho oferecido. Também somos nós? E também nos comparamos, como Emmanuel diz, assemelhamos-nos a navios equipados
sem navegar. Somos nós, assim estacionados, embora crentes da Boa Nova. Não avançamos além em sabedoria e em ação. Em nossa trajetória atual, somos muito de nós, como os hebreus, a quem Paulo dirige a carta, pedindo que deixassem os rudimentos da doutrina de Jesus para prosseguir até a perfeição. E o parágrafo final, que podemos fixar na memória, na mente, assim nos diz Emmanuel: evitemos a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Harmonizar-se com a lição. Conhecimento e prática, ação, seguindo aquilo que aprendemos.